Oi, tudo bem? Continuando com as 48 leis do poder, hoje vamos falar sobre a Lei 4. Vamos lá? Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Interessante esse ponto, né? Mas é uma coisa altamente aplicável. Você vê muita gente que quer explicar uma situação às vezes simples e que comete muitos erros quando vai fazer isso. Por quê? Porque começa a explicar demais, começa a inventar muitos termos, começa a querer falar difícil e começa a se enrolar todo. Por outro lado, você já viu chefes, principalmente os mais antigos, que geralmente expressam uma ordem: faça tal atividade. Ah, mas como? Faça isso e isso. Pronto. Ele te dá duas etapas iniciais, o restante você vai ter que correr atrás caso você ainda não se adaptou a essa atividade que ele pede. Mas do contrário, ele não vai te passar tudo, ele não vai te dar de mão beijada, ele vai ser enigmático. Da mesma forma, quando você pede uma explicação para alguma coisa que você não tem conhecimento, mas que é das atividades que ele executa. Ele também vai falar muito superficialmente e de uma forma muito reduzida. Ah, mas por quê? Porque ele é torrão, tal? Não. Simplesmente porque dessa forma ele não vai deixar arestas para que cometa erro. Se ele explicar demais, já viu, né? Ele pode cometer um erro e todo erro que uma chefia comete, todo mundo espalha. Eu acredito que essa lei ela é bem simples nesse aspecto. Há também o caso em que a pessoa fala demais. Ela vai se reportar ao seu chefe e nesse momento, em vez dela esperar que o chefe fale com ela primeiro, ela já chega metralhando o chefe de informações. Isso acontecia muito numa empresa que eu trabalhava, com um pessoal que era colaborador da minha equipe. Então, eu chamava alguém para se reportar de um assunto X, digamos, só que ele chegava e eu fazia a seguinte pergunta: Você já sabe por que eu te chamei aqui? E aí ele, né, de uma vez ou por outra, acontecia de pegar e falar: aconteceu tal coisa, mas foi assim que aconteceu, e contava uma história que nem me passava pela cabeça. Eu falava: é? E aí, como que ficou resolvido esse problema? Não, porque daí eu pedi ajuda e não sei o quê. Aí, então, eu acabava sendo reportado de uma coisa que nem eu imaginava que tinha acontecido. Isso é uma falha, tanto do colaborador, que não espera o seu chefe pedir o assunto ao qual ele quer se tratar, assim como o chefe, que vai explicar alguma coisa e fala além do que se está pedindo para realizar a tarefa, para se atingir a meta. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a frase dessa lei. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. Han Fei Tse, filósofo chinês, século 3 a.C. Praticamente explicou o que eu disse agora há pouco. Quando o chefe ele é misterioso, ele não fala tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, ninguém sabe qual é a expectativa dele, qual é o seu objetivo e o que ele está pensando. Então fica difícil para as pessoas tramarem alguma coisa contra esse chefe. Ou seja, ou elas jogam limpo,
ou elas cumprem a tarefa delas e reportam tudo que está acontecendo, ou elas vão ficar na dúvida do que o cara está pensando. Peraí, o que o meu chefe está pensando? Ele não é um livro aberto para mim. Não tem aquela frase popular que diz que o peixe morre pela boca? É justamente por isso. Ele é muito misterioso, ele não conta tudo para mim, então às vezes eu fico com dúvida e tal. Na dúvida, pergunta. Se não perguntar também, não vai saber. Mas com certeza, se ele for uma pessoa que utiliza essa lei, ele vai falar o básico do necessário para se atingir o objetivo. Ele não vai falar que aquilo já aconteceu algo que acarretou um problema e tal. Ele não tem que contar história nenhuma. Ele vai direto ao ponto. Certo, pessoal? Então, essa é a quarta lei. Espero que vocês tenham gostado. Estamos continuando aí com as leis. Se alguém se encaixa nessa lei aí, você conhece alguém que está passando por esse problema? Encaminhe esse vídeo para ela e até a próxima, pessoal.